Pai universal, fonte de toda a vida, beleza, verdade e bondade. Com gratidão nos voltamos a Ti, reconhecendo a Tua presença em nossos corações e em nossas mentes e a perfeição do Teu amor infinito. Obrigada pelo dom da vida, pelo nosso ajustador do pensamento, nosso guia que nos orienta e pela oportunidade de crescer na verdade e na luz. Agradecemos pela força de enfrentar desafios, pela alegria nas pequenas coisas e pela paz que nos trazes mesmo em meio às tempestades. Ajuda-nos a refletir teu amor em nossas vidas e nossas ações, a servir com humildade e a viver com a fé. Que possamos ser instrumentos no teu reino, espalhando esperança, bondade e compaixão. Pai, entregamos nossas vidas à tua vontade, confiando em teu plano perfeito para todos nós. Hoje e sempre, louvamos o teu nome e te agradecemos pelo privilégio de te conhecer e de te amar. Amém. Amém. Obrigado, Sussu. Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos àqueles que eu não tinha cumprimentado ainda. Oi, Milton, Roberto, Ivanil, e os outros eu já tinha cumprimentado todos. Tudo bem? Tudo bem, Henrique? Os demais. Tudo bem. Colocar a Sussu aqui de co-host. Boa noite a todos. Boa noite, como Boa vai, noite, Leopoldo? Leopoldo. Tudo Bem, bem? graças a Deus. E Boa vocês? noite para Márcia. Agora Boa é Ela que aqui, noite. Oi, Márcia, tudo Tudo bem? bem? Tudo Que jóia, bom que graças a você, Deus. que bom que você está aí. Boa noite, Palma. Eu Tudo sempre bem? estou, só fico longe. Bom, pessoal, nós vamos continuar o nosso estudo lá de Jesus, né? Ali pela Pérea, por Pela. E antes da gente começar a leitura lá, eu só queria mais uma vez esclarecer aqui que esse grupo aqui Ó, é focado no estudo do livro de Urante. Nós não nos metemos em outros temas que não sejam o livro de Urante. Então, a gente evita aqui de discutir política, futebol, países, partidos, vacina, não vacina. A gente não entra no mérito dessas coisas. São questões pessoais de cada um e a gente já tem uma dificuldade danada de manter uma harmonia falando só dos ensinamentos. Então, quando a gente sai da linha dos ensinamentos, essa harmonia é quebrada e fica um negócio complicado. Então, só lembrando, nosso propósito aqui está centrado em falar do livro de Urante. No momento em que o livro de Urante abordar alguma questão política ou qualquer outra questão, naquele momento nós vamos abordar qual seja aquela questão vinculada à questão dos ensinamentos. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai tocando aqui na boa. É, Também o grupo aqui é esse grupo que está aqui no Zoom. Propósito daquele grupo no WhatsApp, lá está presencial, porque algum dia esse grupo aqui foi presencial. O propósito daquele grupo é principalmente o de manter todo mundo informado da nossa programação. Então, o estudo nós fazemos aqui. Isso não impede que alguém levante alguma questão, faça alguma pergunta.
propõe algum estudo, alguma coisa ali naquele grupo. Mas ali o grupo do WhatsApp é principalmente para que a gente tome conhecimento da nossa agenda, do que está sendo feito, etc. É manter a todos informados. Então, eu repito, não tem problema nenhum a gente discutir temas do livro ali, sempre que necessário, mas nós deveríamos dar preferência a discussões sobre os ensinamentos aqui, no nosso grupo Zoom aqui, onde todo mundo tem liberdade para se expressar dentro dos ensinamentos do livro de Urântia. Muito bem-vindos, Eli e Pamela. Eu não tenho certeza que alguma vez eu encontrei com a Pamela ou o Eli, mas Sim, a bem-vindos. Pamela já veio aqui há umas 2 semanas. Tá bom, bem-vindos. Então, nós vamos continuar a nossa leitura. Nós estamos no documento 171. Hoje nós vamos falar do item 1. Continuamos falando da viagem de Jesus. Ops, alguma coisa deu errado aqui. Agora acho que vai dar certo, desculpa. Aí, o computador está muito pesado. Aí, partindo de tela, já vou compartilhar aqui. Espero que agora sim. Yes! Muito bem, pessoal. Alguém quer nos ajudar com a leitura do texto aqui? Eu posso ajudar. Por favor, Milton. Estava aqui esperando alguém de fala grossa se candidatar para isso aqui. Eu também, mas como não apareceu, vou eu lá. Então vamos lá. Partindo de Pela, na manhã de segunda-feira, 13 de março, Jesus e os seus 12 apóstolos despediram-se finalmente do acampamento de Pela, partindo para sua viagem pelas cidades do sul da Pérea, onde, com discípulos ligados a Abner, estavam trabalhando. Eles passaram mais de 2 semanas em conversas com os 70 e então foram diretamente até Jerusalém para a Páscoa. Quando o mestre deixou Pela, os discípulos, acampados com os apóstolos, em um total de cerca de 1.000 pessoas, seguiram-no. Quase a metade desse grupo deixou no val do Rio Jordão, na estrada para Jericó, quando souberam que ele estava dirigindo-se para Esbom, e depois que ele havia pregado o sermão sobre avaliando o custo, e depois que ele havia pregado o sermão sobre avaliando o custo, foram para Jerusalém. A outra metade seguiu durante 2 semanas, visitando as cidades no sul da Pérea. A maior parte dos seguidores imediatos de Jesus compreendeu, de um modo geral, que o acampamento em Pela havia sido abandonado, mas eles pensaram que isso indicava realmente que o seu mestre, afinal, estava com a intenção de ir a Jerusalém e fazer valer as suas pretensões ao trono de Davi. Uma grande maioria dos seus seguidores nunca foi capaz de captar nenhum outro conceito do reino do céu. Não importava o que Jesus lhes ensinasse, eles não abandonariam essa ideia judaica de um reino. Obrigado. Agindo sob as instruções do apóstolo André, Davi Zebedeu encerrou o acampamento dos visitantes em Pela na quarta-feira, 15 de março. Nesse momento, quase 4.000 visitantes residiam ali. E isso não incluía as mais de 1.000 pessoas que permaneceram com os apóstolos naquilo que era conhecido como o acampamento dos instrutores e foram para o sul com Jesus e os 12. Apesar do contragosto de fazê-lo, Davi vendeu todo o equipamento para numerosos compradores
e seguiu com os fundos para Jerusalém, entregando o dinheiro subsequentemente a Judas Iscariotes. Davi esteve presente em Jerusalém durante a trágica última semana, levando a sua mãe consigo de volta a Betsaida depois da crucificação. Enquanto esperava por Jesus e pelos apóstolos, Davi hospedou-se na casa de Lázaro em Betânia e ficou profundamente perturbado pela maneira com que os fariseus haviam começado a perseguir Lázaro e a atormentá-lo desde a sua ressurreição. André tinha instruído Davi a parar com o serviço dos mensageiros, e isso foi interpretado por todos como uma indicação inicial de que o reino iria logo ser estabelecido em Jerusalém. Davi viu-se sem um emprego e, havendo quase decidido a tornar-se o defensor voluntário de Lázaro, aconteceu que o objeto da sua solicitude indignada fugiu às pressas para Filadélfia. Em consequência, algum tempo depois da ressurreição de Jesus e também depois da morte de sua mãe, Davi dirigiu-se para Filadélfia, havendo primeiro ajudado Marta e Maria a vender suas propriedades. E lá, em associação com Abner e Lázaro, Davi passou o restante da sua vida tornando-se o supervisor financeiro de todos aqueles grandes interesses do reino que teve o seu centro na Filadélfia durante a vida de Abner. Pouco tempo depois da destruição de Jerusalém, a Antioquia tornou-se a sede do cristianismo pauliano, enquanto a Filadélfia permaneceu como centro do reino do céu abneriano. Da Antioquia, a versão paulina dos ensinamentos de Jesus e sobre Jesus expandiu-se para todo o mundo ocidental. Da Filadélfia, os missionários da versão abneriana do reino do céu expandiram-se pela Mesopotâmia e pela Arábia, até tempos posteriores, quando, sem fazer concessões a outras religiões, esses emissários dos ensinamentos de Jesus foram subjugados pelo crescimento súbito do islamismo. Obrigado, Milton. Muito bem. Alguma observação, pessoal? Alguém quer se manifestar de alguma forma aí? Uma coisa que, uma curiosidade, só para, talvez, não sei se todo mundo conhece esse assunto, mas o livro de Urântia, ele foi uma revelação entregue no período dos anos de 1911. Existe uma controvérsia aí, alguns acham que é 1906, até 1934. Depois ficaram esperando para publicar o livro que foi publicado em 1955. Eu não sei se todo mundo sabe como é que foi a história da, da chegada do livro para nós, trazida pelos reveladores, mas tinha uma comissão de contato com um sujeito adormecido que era o meio de comunicação que os reveladores utilizavam. Não era, não era psicografia, tá? Antes que alguém. Então, o que o que os reveladores pediram para o Sadler, que era um médico psiquiatra que estava conduzindo o processo de recepção do livro, foi que ele reunisse na casa dele um grupo de pessoas, ele chamou de fórum. Então, era um grupo de pessoas que se reunia para discutir aqueles ensinamentos que estavam sendo apresentados. E esse grupo deveria ter 70 membros, né? E aí que é a razão pela qual eu contei esse negócio. Então, me chama a atenção essa questão dos 70 discípulos de Jesus que aparece com frequência, é, né, nos ensinamentos de Jesus.
Não sei que relação isso guarda com a instrução dos reveladores dada para o Sáter, de que deveria formar esse grupo de 70 pessoas. Então, mas é uma coincidência, talvez uma curiosidade. Também para completar essa curiosidade aí, esse grupo de 70 pessoas, o período de estudo das revelações foi tão demorado e tão longo, né? Porque imagina, quase 30 anos, o pessoal recebendo essas informações e estudando. Então é evidente que muitas pessoas ficaram pelo caminho e outras vieram substituindo. Então, no total, passaram por esse grupo 481 pessoas. Sim, no final era um pouco mais de 70, e esses 70 são os que formaram a primeira Irmandade dos estudantes do livro de Urântia depois que o livro foi publicado. Então, é só uma curiosidade, não, não tem muito a ver com a discussão do tema que está em pauta aqui hoje, mas é para conhecer um pouquinho da história do livro de Urântia. Pois se alguém tiver curiosidade, a gente pode voltar a falar desse assunto. Um outro tema que chama a atenção nesse texto aqui é que Jesus já conhecidamente não queria ir para Jerusalém, onde estavam os seus inimigos. Ele esteve se evadindo de qualquer visita a Jerusalém por muito tempo, foi lá para a ressurreição de Lázaro e depois se mandou de novo, e agora estavam voltando para lá. Aí é curioso que na cabeça dos judeus, né, dos apóstolos que estavam ali com ele, na cabeça deles, o motivo da ida de Jesus para Jerusalém era para estabelecer o reino ali, né? Colocar o trono de Jesus ali. Então eles estavam certos de que não havia outra razão que não essa, né? Para que Jesus se dirigisse a Jerusalém. Eu vou parar por aqui, tem mais coisas lá, mas vou deixar o Hélio falar. Vamos lá, Hélio. Boa noite a todos, bom vê-los. Boa Por noite. favor, podia colocar na tela o último parágrafo dessa leitura aí? Sim, está aqui, está na tela. Tá na tela? Então, é, pior que eu mexi em alguma tecla aqui e saí da minha. Mas eu vou lá, consegui. O que me chamou a atenção, na verdade, foi o último dos parágrafos. A última frase do último parágrafo, o 6. Eu vou repetir e depois eu faço a pergunta. Da Filadélfia, os missionários da versão abneriana do Reino do Céu expandiram-se pela Mesopotâmia e pela Arábia, até tempos posteriores, quando, sem fazer concessões a outras religiões, esses emissários dos ensinamentos de Jesus foram subjugados pelo crescimento súbito do islamismo. Então, os cristãos, do modo geral, colocam um trabalho feito pelo Paulo em confronto pelo trabalho feito por Pedro. Basicamente, a discussão toda é qual desses apóstolos realizou mais pelo cristianismo como nós conhecemos nos dias atuais. Prevalecendo o entendimento que Paulo fez muito mais que Pedro, foi muito melhor sucedido de várias maneiras. Porque Paulo era inclusivista, ele não punha muita regra para admitir novos conversos, enquanto Pedro era exclusivista e punha regra. Uma delas bastante complicada de ser seguida era a circuncisão de adulto. Então, realmente não era só uma questão de aceitação espiritual, era uma questão de
de permissão física de mexer com o brinquedo. Mas aí, no texto que nós lemos aqui, está falando do Abner, que os cristãos, do modo geral, sabem pouco, muito pouco. E aí, o cotejamento é entre Paulo, cristianismo paulino, como está no texto, versus o abneriano. Eu estou destacando aqui apenas para curiosidade que o trabalho de Paulo teve mais êxito do que o trabalho de Abner. E aqui tem a explicação no texto que eu acabei de ler, quando diz que os abnerianos foram subjugados pelo crescimento súbito do islamismo. Até onde eu sei, o, o fundador do islamismo nasceu no século VI, viveu até o começo do século VII. E aqui no texto dá a ideia que seja eventos logo depois da morte de Jesus. Então, é apenas uma colocação que chamou a minha atenção. Grato pela oportunidade. Obrigado, Aélio. O texto aqui fala que o cristianismo paulino, lá ali na Filadélfia, né, permaneceu e tinha êxito enquanto esteve como o centro do reino do céu abneriano. Abneriano vem de Abner, como todo mundo sabe, e Abner era o principal discípulo de João Batista, e que ele manteve o grupo de discípulos de João, e depois de um determinado momento, com difíceis experiências e discussões juntos, o grupo de João Batista, formado com a liderança de Abner, e o grupo de Jesus, com a liderança de André e todos os outros, acabaram se unindo para fazer a pregação do Evangelho do Reino. Então, a história aqui no livro de Urântia, não exatamente aqui, mas em outras passagens, nos deixa saber que Abner, de todos os discípulos de Jesus, Abner foi o que preservou o evangelho do reino com a maior autenticidade, sem se desviar. E isso aconteceu porque ele limitava a pregação dele, os ensinamentos dele, aos ensinamentos de Jesus. Ele não era como o Aélio comentou sobre o Paulo, que era muito inclusivo, e de fato era. Paulo tinha uma pretensão de trazer para dentro do cristianismo o mundo todo. Então, para poder atrair as pessoas, ele fazia uma série de concessões, né? Não, olha, essa sua religião cabe aqui dentro do cristianismo. Venha para cá, seu uso, seu costume, suas regras sociais, etc., cabem no cristianismo. Venha para cá, tá tudo aqui. Ainda de graça, você leva Deus junto, né? Então, Abner foi muito inclusivo e abriu bastante, expandiu bastante o cristianismo por meio de toda essa permissividade de incluir esse pessoal lá. E, de fato, o Aélio tem razão quando fala que o, o islamismo explodiu depois da morte de Jesus, né? Vários anos depois. Aí eu não sei se foram 6 séculos, 5, 4, eu não me lembro agora. Mas a gente se lembra que a origem do islamismo veio lá de Abraão com Maomé e toda aquela coisa que acabou chegando até os dias depois de Jesus, né? Então, ali depois, o Islã tomou conta, ali na Filadélfia, de todas essas coisas. Mas, enfim, com certeza tem muito mais para falar disso do que eu falei aqui e do que o Aélio falou.
Outros, diga, Bauman. O microfone está fechado, Bauman. Desculpa. Não, Tem esse trecho problema. aí fala exatamente da cisão que teve entre os apóstolos depois da passagem de Jesus, em que Pedro e Tiago, irmão de Jesus, ficaram em Jerusalém, né? Porque eles tinham essa ideia que depois se confirmou com o trabalho do Paulo, que era a religião acerca de Jesus, né? Não a religião de Jesus. Isso foi disseminado principalmente por Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e Jerusalém passou a comandar o processo posterior a Jesus. O Abner, o Natanael e o Lázaro foram para Filadélfia. Então ficaram os dois segmentos, né? Um de Jerusalém, com sede em Jerusalém, institucionalizou a religião de Jesus, e o Abner com Lázaro, Natanael, tem um outro que eu não me lembro, esses mantiveram o ensinamento de Jesus de uma forma mais autêntica, né? Então, e não fizeram concessões, é o que ele fala aí. Eles não fizeram concessões, eles não abriram de mão da pureza da ideia original. É assim que eu entendo. E depois vieram, a de Jerusalém se estendeu por toda a Europa, pelo menos em torno do Mediterrâneo, e a outra foi para o Oriente Médio e Mesopotâmia. Depois, por sua vez, nos séculos que vieram, elas passou a ter predominância da seita oriental, né? Mas o que é certo é o seguinte: o Abner sempre foi um discípulo, Jesus gostava muito dele. Ele foi sempre um discípulo extremamente fiel ao conceito original e a Jesus, né? Ele, como ex-apóstolo de João Batista, e ele manteve essa retidão, né? Ele era uma pessoa assim absolutamente ligado, essa a imagem que me passa, extremamente ligado à ideia original. E esse trecho ele faz exatamente essa distinção entre os dois grupos, né? E é importante isso porque depois ninguém falou mais em Abner, assim como não falaram mais em Maria, né? Aqueles discípulos que eram muito fiéis ao conceito original de Jesus, eles foram como que discriminados, né? E não falavam mais sobre eles. Por isso que eles ficaram esquecidos aí ao longo da história. É isso. Muito bom. Então, aí esse texto fala também da mãe de Davi, né? Depois da morte da mãe de Davi. A mãe de Davi é justamente aquela que, no episódio passado, nós estivemos falando, pediu a Jesus que desse uma proteção para o Tiago e para o João, que eram filhos dela, o Zebedeu, para que um estivesse à mão direita e o outro à mão esquerda de Jesus na implantação do reino ali em Jerusalém. Essa era a mãe dele, Salomé, que era bastante influente ali em Jerusalém. Então, ela que
questionou Jesus sobre esse ponto. Muito bem. Alguém quer fazer algum outro comentário sobre esse tema? Diga, Egli. Só para complementar que o Davi, ele depois foi também com o Abner, né? Sim, Quando ele se juntou ao Abner, e lembrando que ele casou com a Ruth, né? Que é a irmã sim, de, de Jesus. Jesus, a irmã E mais acho nova. que, né? Então houve um grupo bem interessante lá em Filadélfia aí, trabalhando para o reino, né? Então, pessoas muito importantes também, ademais de Abner. Só esse comentário. É, o Lázaro e a irmã deles foram lá para fugir da perseguição dos judeus aí depois que Jesus ressuscitou, né? Então, de fato, é, o Abner conseguiu reunir no entorno dele uma porção de pessoas aí que eram seguidores de Jesus. Uma das coisas, poucas coisas que Abner não abriu mão na condição de discípulo de João era a condição do batismo. Então, Abner que tinha aprendido a ideia do batismo com João, e nas negociações que eles fizeram com os discípulos de Jesus sobre a pregação conjunta dos ensinamentos de Jesus, uma coisa que eles insistiram, bateram o pé, foi que tinha que fazer o batismo, né? Então, essa é uma das poucas coisas que Abner não abriu mão. E também não era nada relevante, né? Não era importante. É um ritual que não tinha importância nenhuma, na verdade. Muito bem. Alguém quer fazer algum outro comentário? Senão continuamos lá na leitura. Maravilha. Então agora vamos numa voz mais suave e mais doce. Não sei se tem uma das meninas aí que... Eu posso ler. Ou a Egli, por favor. Muito 2, obrigado. sobre a avaliação do custo. Quando Jesus e o grupo de quase 1.000 seguidores chegaram ao Val de Betânia, no Rio Jordão, algumas vezes chamado de Bartabara, os seus discípulos começaram a compreender que ele não estava indo diretamente a Jerusalém. Enquanto hesitantes debatiam entre si próprios, Jesus subiu a uma imensa pedra e pronunciou aquele discurso que se tornou conhecido como avaliando o custo. O mestre disse: De agora em diante, vós que quereis seguir-me, deveis aceitar pagar o preço da dedicação sincera a fazer a vontade do meu Pai. Se quiserdes ser meus discípulos, deveis estar dispostos a abandonar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs. Se um de vós quiser agora ser meu discípulo, deverá estar disposto a abandonar até mesmo a sua vida, exatamente como o Filho do Homem está a ponto de oferecer a sua vida para completar a missão de cumprir a vontade do Pai na terra e na carne. Se vós estiverdes dispostos a pagar o preço integral, dificilmente podereis ser discípulos meus. Antes de continuardes, todos vós deveríeis assentar para avaliar o que pode custar ser meu discípulo. Qual de vós quererá assumir a construção de uma torre de vigia nas suas terras sem antes avaliar o custo, para ver se possui dinheiro suficiente para completar a obra? Se errar ao calcular esse custo, depois de houver lançado a fundação, poderá descobrir que não é capaz de terminar aquilo que começou, e desse modo, todos os vizinhos irão debochar dele, dizendo: Vede, esse homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar a sua obra. E então, qual rei se prepara para fazer uma guerra
contra um outro rei se não se senta e pede conselho sobre se será capaz, com 10.000 homens apenas, de fazer frente ao outro que tem 20.000 homens? Se o rei não tem recursos para enfrentar seu inimigo, estando despreparado, ele envia um embaixador a esse outro rei, mesmo estando a uma grande distância, para pedir os termos de paz, da paz. Agora, então, cada um de vós deve sentar e avaliar o custo de ser discípulo meu. De agora em diante, não podereis mais seguir-nos, ouvindo o ensinamento e presenciando os trabalhos. Ser-vos-á exigido enfrentar perseguições amargas e prestar testemunho do Evangelho, mesmo sob desapontamentos arrasadores. Se não estiverdes dispostos a renunciar a tudo o que sois e dedicar tudo o que possuirdes, então não sois dignos de ser meus discípulos. Se já houverdes conquistado a vós mesmos, dentro dos próprios corações, não precisais ter nenhum medo de que deva ser necessária uma vitória aparente, quando o Filho do Homem for rejeitado pelos sacerdotes principais e saduceus, e acabar sendo entregue nas mãos dos incrédulos zombeteiros. Agora, deveis examinar a vós próprios para saber os motivos que tendes para ser meus discípulos. Se buscais honras e glórias, se estiverdes voltados para as coisas terrenas, então sois como o sal quando ele perde o seu sabor. E quando aquele cujo valor está no seu poder de salgar perde o seu sabor, com o que então se deve temperar, tal condimento tornou-se inútil, serve apenas para ser jogado no lixo. E pois eu não vos preveni que voltasseis para as vossas casas em paz, se não estiverdes dispostos a beber comigo a taça que está sendo preparada. De novo e de novo, eu vos disse que o meu reino não é desse mundo, mas vós não querais acreditar em mim, e aquele que tem ouvidos, que ouça o que eu digo. Imediatamente, depois de dizer essas palavras e fazendo os 12 levantarem-se, Jesus partiu a caminho de Esbom, seguido por cerca de 500 pessoas. Depois de uma breve demora, a outra metade da multidão tomou o caminho de Jerusalém. Os seus apóstolos, junto com os principais discípulos, pensaram muito sobre essas palavras, mas eles ainda se apegaram à crença de que, depois desse breve período de adversidade e de provação, o reino seria certamente estabelecido e, de um certo modo, de acordo com as esperanças acalentadas tão longamente por eles. Obrigado, Egli. Legal. E aí, pessoal? Quem se anima? Diga lá, Sami. Henrique, confesso que eu estava um pouco distraída, mas esse nome Zombeteiros me chamou aqui a atenção. Tem alguma analogia com aquele negócio que tem no Espiritismo sobre espíritos zombeteiros? Não, eu, eu entendo que não tem nada a ver. Zombeteiros eram aqueles que realmente ficavam fazendo gozação com os pessoal ali, mas era de carne e osso, não eram espíritos, né? Então, no livro de Urântia, poucas vezes
que faz referência aos espíritos, que não são espíritos na maneira tradicional do homem espírita pensar, ou de muitos religiosos pensarem. Para muitos de nós, espírito é como que o espírito de uma pessoa que morreu, que, sei lá, fica por aí ou não, vai para algum lugar, mas que ficaria atazanando aí as pessoas. No livro de Urante, esse tipo de espírito não existe. O que existe eram aqueles seres intermediários que foram gerados na época da vinda do príncipe planetário e também os outros quando da chegada de Adão e Eva aqui entre nós, depois que Adão e Eva fugiram do Jardim do Éden. Então surgiram os intermediários primários e os secundários. Quando da rebelião de Lúcifer, alguns desses seres intermediários aderiram à rebelião de Lúcifer. E muitos deles ficaram por aqui atazanando a vida das pessoas, porque eles eram invisíveis, e eles podiam invadir a mente daquelas pessoas que eram mais fracas. Então, Jesus chegou mesmo a expulsar uma ou duas vezes, na história da vida de Jesus, alguns desses intermediários. Aliás, quando Jesus se elevou aqui da terra, voltando para Salvington, né, ele deu o sumiço, deu o fim em todos os rebeldes que aqui estavam. Ele deteve, levou todo mundo preso, então, levou todo mundo para as Morôncias lá, com exceção de Caligacha e Daligacha, que era o príncipe planetário e o assistente dele, que continuaram aqui entre nós. Então, não, esses zombeteiros aí não tem nada a ver com os espíritos zombeteiros que algumas religiões pregam. Não da forma como essas religiões pregam, né? Então, não tem nada a ver. Oi, Aélio. Então, você podia pôr o 4, Quatro. o parágrafo 4. Vamos ver aqui, Aélio. Meu problema aqui está com o meu computador que não está funcionando bem, mas está lá, vamos lá, está o 4 na tela. Então, esse tópico, esse capítulo 2, me chamou a atenção de várias maneiras, mas assim, em resumo, o 4 e o 5 é o que me chamou mais a atenção, porque eu tinha dúvidas se os apóstolos foram em algum momento suficiente e devidamente orientados por Jesus com relação ao entendimento equivocado que eles tiveram no começo da missão. Então, eu entendi que no começo da missão eles entraram meio na expectativa de participar de um reino onde eles seriam nobres, numa corte especial. Enfim, mesmo que não fosse a corte dos judeus, mesmo que não fosse o trono de Davi, seria algo similar ou até maior. Ou seja, eles fizeram uma escolha para sair para ter como fosse uma ascensão social, no mínimo uma ascensão social. Mas aqui no 4, eu vou só ler um pedaço, que é suficiente. Agora então, cada um de vós, isso na fala de Jesus, tá? Em aspas para Jesus. Agora então, cada um de vós deve sentar e avaliar o custo de ser discípulo meu.
De agora em diante não podereis mais seguir-nos, ouvindo o ensinamento e presenciando os trabalhos. Ser-vos-á exigido enfrentar, ênfase aqui nessa palavra, perseguições amargas e prestar testemunho do Evangelho, mesmo sob desapontamentos arrasadores. Vou pular para o seguinte, que é praticamente uma ênfase do anterior, mas é muito mais contundente. Vamos lá. Agora deveis examinar a vós próprios para saber os motivos que tendes para ser meus discípulos. Olha só, que coisa, imagine o cara. Bom, tem que fazer essa avaliação assim, como se fosse uma cirurgia sem anestesia. Se buscais honras e glórias, se estiverdes voltado para as coisas terrenas, então sois como o sal quando ele perdeu o seu sabor, ou seja, de nenhuma valia, de nenhum proveito, tem que ser jogado fora. E quando aquele cujo valor está no seu poder de salgar perde o seu sabor, com o que então se deve se temperar? Com que então se deve temperar? Tal condimento tornou-se inútil. Como vocês seriam nessa condição? Serve apenas para ser jogado no lixo. Rapaz, o homem fala isso na cara, sem escolher palavras. E pois eu já vos preveni, e voltasseis para as vossas casas em paz, se não estiverdes dispostos a beber comigo da taça que está sendo preparada. De novo e de novo eu vos disse que o meu reino não é deste mundo, mas vós não quereis acreditar em mim. Aquele que tem ouvidos, que ouça o que eu digo. Rapaz, o homem, enfim, não vou mais dizer nada, porque o texto é suficiente. Grato. Então, essa não foi a primeira vez que Jesus chamou a atenção dos apóstolos e dos discípulos para esse fato. Semana passada, nós vimos Salomé falando com Jesus para pedir benesses para o Tiago e para o João, e Jesus passou uma carraspana nela e neles, né, a respeito disso, dizendo que eles estavam todos equivocados, que o reino dele não tinha nada disso. Não era deste mundo, era um reino espiritual e blá, blá, blá. Jesus não se cansou de repetir essas coisas para todos, não só os seus apóstolos, mas todos aqueles que o seguiam de alguma forma, né? Então, é impressionante, porque isso retrata a natureza humana de preservar, de manter a cultura que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Então, aqueles judeus, aqueles apóstolos ali, durante a vida toda, eles tinham ouvido falar do Salvador, do Messias que viria e que se estabeleceria em poder e glória, recuperando o trono de Davi em Jerusalém, e blá, blá, blá. Então, tinha toda uma história ali bíblica que vinha se arrastando há séculos, por gerações, e que foi sendo construída na mente e na alma daqueles judeus. Então, era difícil para eles, efetivamente, abandonarem essa ideia, por mais que Jesus insistisse nisso o tempo todo. Então, quando Jesus decidiu ir para Jerusalém, como nós falamos aqui no começo da leitura do texto de hoje, eles já estavam achando que Jesus estava indo para lá para estabelecer o tal do trono, né? E mesmo depois desse discurso de Jesus aqui, puxando a orelha de todo mundo, eles não mudaram de ideia, eles continuaram, como os reveladores falam, naquela esperança de
Nós vamos ter aqui um curto período de perseguições e coisas, mas esse vai ser um período curto. Logo, o reino vai estar estabelecido e todos nós vamos estar nesse reino. Então, isso é o que passava na cabeça dos apóstolos, né? E é compreensível, e essa é a grande preocupação de todos nós com relação às revelações, né? Nós temos que cuidar muito. É assim como a religião de Jesus foi transformada numa religião sobre Jesus, que é muito diferente uma coisa da outra. E se a gente precisar, a gente vai falar dessas diferenças, basta perguntar. É, a gente tem que cuidar para que os ensinamentos do livro de Urante, a religião proposta pelo livro de Urante, não se transforme na religião sobre o livro de Urante. É outra coisa. E que nós temos, muitas vezes, uma tendência de levar para esse lado. Então, é uma preocupação bastante grande e que nos leva a reflexões muito importantes e profundas. Porque de que maneira nós disseminamos os ensinamentos do livro de Urântia sem falar do livro de Urântia? Nós temos uma tendência natural de, de levar o livro de Urântia para todas as pessoas. E a aceitação dessas pessoas com relação ao livro traz interpretações duvidosas como essas dos judeus, dos apóstolos, sobre o reino dos céus pregado por Jesus. Então, a proposta é que nós disseminemos uma religião pessoal, como a religião que é proposta nos ensinamentos do livro de Urântia. Se a gente conseguir desenvolver em nós, cada um de nós, desenvolver a sua religião, que é a sua ligação com o nosso Pai, e viver do amor e serviço a todos os nossos irmãos, como pregado por Jesus, podem ter certeza. Todas as pessoas crentes de Deus vão nos enxergar e saber que nós refletimos a luz de Jesus, a luz do nosso Pai. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar, porque Jesus está falando aqui dessa dificuldade que os judeus tinham de aceitar a ideia dele sobre o reino, e nós temos que prestar atenção para que nós mesmos não coloquemos barreiras e limitações na nossa mente, no nosso costume, nas nossas tradições, no sentido de fazer, transformar todas essas crenças novas que nós estamos construindo numa nova religião, né? Pois, Sâmia, diga lá. Achei super interessante a tua fala e a fala do Aélio, que assim, o livro de Urântia para mim, ele é como se fosse a tradução daquela frase que fala assim: fale de Deus se necessário, se for preciso, use palavras. Porque assim, o que o povo está fazendo, o que eu percebo, né, na minha percepção pessoal, não estou também julgando ninguém, não é nada pessoal. Mas é que estão fazendo do livro de Urântia como se fosse uma religião do livro de Urântia. E o interessante não é você ficar, olha, lê o livro de Urântia, porque não sei o quê. Não, é o que você aprendeu com aquilo que você tem que disseminar. E o que eu achei interessante também foi essa parte que fala assim, que ele fala do tempero, fala do sal, e aí automaticamente me veio à mente aquela parábola do semeador, né? Que depois ele vem, aí, como foi e tal? Ah, não plantei, não deu nada, aquela coisa lá, parábola do semeador. Não sei falar agora aqui, mas acho que todo mundo conhece. E aí é tipo isso, né? Essa questão do sal e tudo, e que a gente tem uma mania
independentemente da religião que a gente veio, de salvação, seja em forma de salvar alguém, seja em forma de curar alguém, seja em forma de melhorar o mundo. E a gente tem uma dificuldade muito grande de jogar no lixo, como fala lá no texto. Ah, o sal não tempera, então joga no lixo. Não, a gente fica insistindo em querer salvar, em querer mostrar, entendeu? E assim, pô, se ele mesmo tem essa percepção, não temperou, o sal vai temperar com o quê? Então joga no lixo. Vida que segue, vai pra frente. Mas a gente fica num apego de uma concepção de que ser bom, de que ser belo, de que frutos do espírito, eu quero ser espiritual, eu quero me elevar. Você necessariamente tem que ficar, sabe, nessa coisa assim, de não ter essa visão, pô, não quer, joga no lixo, vai pra frente. Porque não é, claro, você não vai jogar a pessoa no lixo. Você vai ignorar aquilo, respirar fundo, vai seguir em frente, vai seguindo em frente. Sabe, eu acho interessante isso, assim, como traz essa coisa, assim, pra gente observar na gente no nosso próprio dia a dia, entendeu? É isso. Tá bom, Sâmia, muito obrigado. Ô, Palma, você desistiu? Parece que desistiu. Não está falando aí, viu, Lúcia? Está fechado, mas tudo bem. Não, não é o Balma, é a Lúcia que tá ficando enxerida ultimamente. Mas então fale, Lúcia, ué. Vou te falar, esse tópico Hum. sobre a avaliação de custo, do custo, é muito interessante, porque é Jesus falando o quanto que nós temos que nos desprender com relação ao pai, à mãe, esposa, filho, mãe. E não é virar as costas, não, é continuar amando, mas dando prioridade como diz o outro, cada macaco no seu galho, né? Primeiro Deus, seja feita a sua vontade, sem desprezar a família, sabe? Então, assim, eu acho esse texto muito interessante, quando ele diz, se quiser ser meu discípulo, deveis estar disposto a abandonar pai, mãe, esposo, filho, irmãos e irmãs. Se um de vós quiser agora ser meu discípulo, deverá estar disposto a abandonar até mesmo sua vida, exatamente como o Filho do Homem está disposto a oferecer a sua para completar a missão de cumprir a vontade do Pai. E nem a gente abandonar a vida, é a gente compreender que nós temos que fazer a vontade do Pai e a vida da gente segue naturalmente, só que a gente tem que estar muito consciente do que a gente faz, vigiando o nosso interior, né? Fazendo com que a mãe, o pai, o esposo, a esposa, os filhos, que isso tem valor para nós, que nós vamos amá-los do mesmo jeito, mas que cada pessoa no seu canto, que a primeira prioridade é Deus, certo? Assim, é como eu entendo, achei muito interessante isso aqui, essa passagem, eu achei assim, fantástico, minha opinião. Obrigado, Lúcia. Você não deixa de ter um ponto verdadeiro e válido aí. A única questão importante da gente lembrar é que para ser recebido por Deus, nós não temos que abandonar as pessoas. O que isso aqui é mais, como foi dito aí, uma, não sei nem se dá para dizer que nesse caso aqui era uma parábola, mas acho que o que Jesus estava se referindo aqui olha, me seguir não vai ser uma coisa fácil, porque as pessoas que me seguem vão ser perseguidas, vão ser mortas, vão perder tudo aquilo que têm. Então você tem que estar preparado para pagar esse preço. E aí, quando ele fala para se desapegar das famílias, do pai, esse negócio todo, é justamente para que as famílias, as pessoas da família, não venham a sofrer as mesmas perseguições, os mesmos problemas. Imagina se os apóstolos
saíssem junto com suas famílias, filhos, esposas, maridos. Não. Na perseguição não ia sobrar nenhum, né? Ia morrer todo mundo. Então, acho que Jesus dizia: olha, fiquem afastados se quiserem me seguir, tem que dedicar exclusivamente a essa causa, Fica lá porque o risco é de você perder tudo que você tem aqui na Terra, né? naquela época não. Então, eu vou deixar a Sâmia falar primeiro aqui, Lúcio, porque ela já levantou a mão de novo, depois você fala outra vez. Vamos lá, Sâmia. É rápido, gostei da fala da Lúcia. E eu fiquei pensando assim, no meu ponto de vista, o que veio para mim assim é que às vezes a gente, o que ele tá falando aí é de, sabe, solta mãe, solta família, até a própria vida, porque assim, às vezes você fica pegado lá com sua família, né? Você não tem coragem, tipo, tá chegando o Natal, mas aquele ambiente familiar já não é tão favorável para você, mas, pô, tem aquele papel, você tem que cumprir e tudo, aquele apego, aquela coisa. Mas você quer estar em outro ambiente, com pessoas que têm a mente mais expansiva, que vão conversar os assuntos que você curte. Mas, pô, tem lá o compromisso, Natal, é Natal. É só um exemplo que eu estou trazendo, sabe? Assim, dessa questão, realmente eu vejo assim como esse desapego. E que ele fala no livro de Urante, eu ajeitei ali minha família e tudo, fui para aquela parte material, e depois fui aquele segmento que ele dá, né? Você vai atrás da vida material, ajeita, dá uma assistência para a família, depois você vai lá e cuidar da sua parte espiritual. E a gente fica preso nesse negócio, sabe? Eu acho que Não. né, nesses tempos que a gente está e lendo esse livro, gente, é porque antes de chegar no livro de Urântia, eu já via a minha família, não só como meu pai, minha mãe, minha irmã, minha mãe, minha família enorme. Eu sempre via as pessoas todas à minha volta. Eu não sou pessoas que têm muitos amigos. Assim, não é considerar também só os amigos como família, entendeu? Mas eu tenho capacidade de olhar, né, querendo ser boa samaritana aqui não, mas eu olho e digo, pô, nem conheço essa pessoa. Mas sinto como se houvesse uma conexão, sabe? Assim, eu não tenho esse negócio, família é tudo. Eu fui criada nessa coisa, olha, família é tudo. Família em primeiro lugar. Amigos são amigos, mas a família, não, desde os meus 15 anos eu sou taxada como revoltada, porque eu não amo a família. Não, não é isso, eu amo, só que eu tenho aquela noção, entendeu? Pô, é minha família, mas, sabe, não tem mais o link. Essas pessoas aqui, elas não estão no nível que eu estou buscando. Os assuntos dela é o quê? É mediocridade, é papo comum, ai, falando dos outros, é o que está acontecendo no mundo. Não, pô, eu quero expandir minha mente, eu quero falar sobre coisas espirituais e o povo não, entendeu? Assim, eu vejo essa parte que a Lúcia trouxe, pra mim, veio mais nessa coisa de tipo assim, poxa, solta mesmo, entendeu? Sem peso de consciência. Pronto, tranquilo. Obrigado, viu, Sâmia? Vou deixar a Lúcia para te falar aí o que que ela acha. É assim, o que é que eu acho? Minha opinião, eu acho que o tema está muito bacana, a avaliação do custo. Custo, para mim, pelo que está dentro aqui, é abrir mão dos meus conceitos com relação à família. Hoje, conceito de hoje. Isso não significa dizer que eu vou ficar de costa, virar as costas para meus filhos, para meu esposo, para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, não é nada disso. Eu vou continuar amando, valorizando do mesmo jeito. Mas, além deles, tem uma coisa muito mais superior, que é Deus, e eu tenho que fazer a vontade de Deus, que é colocar essa família no canto e Deus acima de qualquer coisa. Tá certo? Assim, eu vejo trazendo da época para hoje, atualidade, eu vejo mais ou menos assim, minha opinião, sabe? Então, assim, eu tenho que me amar, amar minha família, valorizar minha família, mas além disso tudo, acima disso está Deus. E aí é fazer a vontade do Pai. É assim que eu vejo.
Eu queria, Obrigado. Fala, Paulo. queria colocar uma compreensão minha a respeito desse tema, é que os conceitos que nos unem na ambiência material, ou eles são conceitos de origem animal, ou são conceitos de origem social. Então, a família é uma dessas, né, que tem uma mistura muito grande de origem animal. Quer dizer, você pode ir na internet, você vai ler, ver lá o urso protegendo o filhote dele, né, os animais protegendo a sua prole, aquela proteção que existe também na ambiência humana. E também o conceito social, né, de desenvolvimento da pessoa, né, na ambiência social, formar os filhos, né, dar o sustento para eles e tal. Então, quando vê Jesus falando, e nós somos apegados a esses conceitos, né? Isso aí é tudo na nossa vida, porque a gente só conhece isso, né? Só conhece a ambiência material. Então, é muito difícil que a gente possa ver sobre outro prisma, que é o prisma da evolução cósmica do homem. Quando ele fala que você, que não abandonar a sua família, os seus filhos, é exatamente nesse conceito de compreender, isso é a minha interpretação, que existem valores muito mais profundos que estão além da parte material. E quem não tiver a disposição e o interesse de galgar esses patamares de compreensão, eles não terão condições de acompanhar o processo de evolução humana dele próprio, né? E aperfeiçoar dentro dele a mudança desse conceito, a transferência da consciência da ambiência material para uma ambiência mais evoluída, né? Onde a contribuição do pai dentro dele vai mostrando a ele claramente. Quer dizer, a família já está perdida, né? Nós vamos nos afastar da família de qualquer forma, né? E eles de nós, né? Então é preciso uma fé assim muito grande na concepção do plano de Deus para nós, para que nada disso seja atemorizador, né? Muito mais do que isso, seja um estímulo e nos dê a tranquilidade de que o plano do Pai é real e que vai acontecer exatamente como está previsto no plano dele, desde que você queira para si mesmo. Então é essa a interpretação que eu faço dessa passagem aqui. E realmente é assim, né? Se você tiver apegado ao conceito de pai, de mãe, isso não quer dizer que não. Pelo contrário, você vai amá-los muito mais porque está compreendendo a dimensão deles, que é a mesma sua, né? Então, você ama mais é mais ou menos como a Lúcia falou, cada um com o seu valor no seu estágio, né? Então, e contribuindo entre si para que possam todos evoluírem. Mas ele não é a razão do nosso valor. A existência deles, a convivência com eles, não é a razão do nosso valor. Ele é auxiliar do nossa construção. Mas a razão do nosso valor é o que está dentro de nós pelo ensinamento do Pai dentro de nós. É assim que eu consigo perceber. Obrigado. Obrigado. Olha, eu acho que é importante Não tem a gente não perder de vista ventilador dela. ou fazer confusão com o que Jesus está nos dizendo aqui. Família é extremamente valorizada pelos seres celestiais e seres divinos. Família é a célula. O reino de Deus é uma família. Nós somos todos irmãos. A família é um elemento tão importante no nosso desenvolvimento físico e espiritual, que os reveladores nos cobram de todos nós
que nós tenhamos sido pais, de alguma forma tenhamos sido pais e tenhamos exercido esse trabalho de pais, eu estou falando então de pai e mãe, como esperado, como deve ser no desenvolvimento dos filhos, de forma tal que não basta ter os filhos biologicamente, é preciso dar a esses filhos a assistência que o pai, o amor, o carinho, a dedicação que um pai dá aos filhos. Quem não viveu essa experiência aqui na carne, tem que viver essa experiência lá nas Morôncias. Então, lá existe um berçário, onde tem as crianças que partiram deste mundo antes que pudessem fazer as suas escolhas. E cada uma dessas pessoas que não teve a oportunidade ou não soube aproveitar a oportunidade de ser pai conforme o esperado, pai e mãe, vai ter que viver essa experiência lá nas Morôncias, sob pena de não conseguir avançar. Eles são muito claros nisso. Quem não tiver vivido essa experiência tem que passar por ela. Se não passar, não vai passar de ano, vai ser reprovado, vai ficar para trás. Então, a família tem um aspecto fundamental e principal na nossa religião, no reino de Deus, na nossa relação com o nosso Pai. Nós não devemos nunca esquecer disso, porque é por meio dessa relação que nós podemos desenvolver a nossa religião com o nosso Pai, com Deus. Compreender quem é filho e quem é pai, compreende o amor de filho e pai. Quando eu falo pai, eu estou falando da mãe também, pelo amor de Deus. Não estou excluindo as mulheres aqui do processo, estou falando do gênero, não da espécie. Então, é importante a gente compreender que existe todo um arcabouço, toda uma estrutura. Nós fomos feitos homens e mulheres com esse propósito de procriar, de fazer família, de ter filhos. Isso não impede que alguém não faça isso. Mas quem não fez, quem não teve essa oportunidade, vai ter que viver essa experiência lá nas Morôncias. E eles são muito claros quando a gente chega naquele documento que fala dessa experiência. Então, é importante a gente não confundir as coisas. A família é fundamental no reino de Deus. O que Jesus está falando aqui é, olha, para me seguir você tem que ter muita coragem. Não significa abandonar a sua família, não significa esquecer que eles existem, não significa que eles não devem ter o seu olhar, a sua assistência, o seu cuidado contínuo. Significa que você tem que estar preparado para se ausentar da presença deles, se necessário for, de ficar afastado deles, se necessário for, de sofrer perseguições, se necessário for, de não colocá-los em perigo, de evitar que a sua missão possa contaminar a segurança e a saúde física e mental de todos esses seus parentes. Então você não pode ter nenhum apego com nada se você quer realmente seguir a Deus. Seguir a Deus não significa incorporar esse Evangelho de Jesus. Aqui, o sentido de seguir aqui é de ser um disseminador, um embaixador do reino. É de dedicar a sua vida para levar a Deus a outras pessoas. Mas para chegar no reino dos céus, nós não temos que fazer isso. Essa é uma missão para aqueles que querem abraçar essa causa e ajudar o nosso mundo
a se transformar para que seja um mundo de luz e vida, numa escala maior. Cada um de nós, individualmente, fazemos isso numa escala menor e, principalmente, conosco mesmo, fazendo o nosso crescimento. Então, não interpretem mal essa passagem aqui de que nós temos que abandonar nossas famílias. A gente não tem que fazer isso. Então, eu acho que era importante deixar claro isso daí. Diga lá, Sami. Então, Henrique, desde algum tempo, eu não sei afirmar para vocês certinho desde quanto tempo eu acompanho o grupo de vocês aqui, mas eu sempre, desde a primeira vez que eu ouvi esse conceito de que para você ter uma experiência do que é ter Deus como seu pai, você teria que experienciar nessa vida, ser mãe, ser pai. Beleza, ok. Só que quando eu ouvi isso, eu olhei para mim e disse: pô, não sou mãe. Então eu vou aqui começar a readaptar o meu ponto de vista de tratar os outros como meus irmãos e vou começar a tratar como se fossem meus filhos. Só que acreditem, acho que já faz muitos meses ou até mesmo chega um ano. Só agora, nesse exato momento, me chegou o seguinte insight. Eu já trato meu pai e minha irmã, e sempre tratei minha mãe, que ela já faleceu há uns 4 anos, como se eles fossem meus filhos. Eu tinha preocupações de pai, sabe assim? Eu tive minha fase rebelde, que meu pai ficava, tá onde, me ligando? E tu vem que horas? E não sei o quê. Eu agi assim com os meus pais. E aí, assim, eu tô fazendo isso aqui falando pra vocês, por quê? Porque eu falo do ponto de vista, a minha opinião que eu dei é o ponto de vista de uma pessoa que não é mãe. Então, quando eu falo de largar a família, do meu ponto de vista, como eu não sou mãe, para mim é tipo eu me reunir com tios, avós, primos, e eu perceber que eles não estão naquela sintonia, eles não têm, sabe, conceitos éticos, morais elevados. Pô, por que que eu não vou virar as costas para essa pessoa? E não é abandonar, é não conviver naquele ambiente. O abandono, para mim, o significado de abandonar é você não estar ligado naquele ambiente, porque as pessoas, elas fazem o teu ambiente. Então, assim, a partir do momento que eu faço uma escolha, de que eu vejo que eu quero ser uma pessoa melhor, de que o caminho é esse. E é uma coisa pessoal, realmente, né? É uma coisa pessoal. Então, automaticamente eu vou o quê? Me distanciar daqueles. Isso levando em consideração uma coisa que nem tem no livro de Urântia, que é semelhante atrai semelhante, tipo lei da atração, mas que na prática funciona assim. Você não quer estar convivendo com pessoas que você quer ser uma pessoa melhor e a pessoa está lá dando o seu pior. Você sai fora daquele ambiente, uma hora ou outra. Você pode até conviver por um tempo e tal. Mas, assim, o ponto que eu quero trazer é que quando é família, né, fica aquele apego. Ah, não, mas eu amo a minha família, tenho que dar. Gente, tem gente que realmente a gente tem que olhar, pô, sabe? E assim, e é o nível de consciência que cada um está agora. O meu nível de consciência, eu não tenho filhos. Então, o que o Henrique tá expondo de ponto de vista dele, e os outros, e os demais, os que são pais, são mães, óbvio que vai ser diferente. Entendeu? E o que o Bauman falou lá no comentário dele era exatamente o ponto que eu queria abordar, que eu apagou da minha memória. Ele falou, me reviveu aqui na minha memória. É que, tipo assim, por mais revoltada que eu fique em alguns estágios, momentos da vida, gente, eu tenho uma confiança no plano de Deus. E quando eu vejo assim, livro de Urântia, que ele fala lá, olha, o plano de Deus é esse, você tá aqui, nasceu em Urântia, vai seguir na carreira até chegar lá. O planeta vai virar luz e vida. Então, assim, independentemente de conceito de família, de como eu lido com isso, com aquilo, se eu sou apegado, se eu sou desapegado, o negócio vai se concretizar. Uma hora ou outra, esse planeta aqui vai virar luz e vida. Então, eu confio nesse plano. De certa forma, o meu desapego vem
embasado nessa confiança de que, pô, não interessa se eu sou muito apegada ou muito desapegada, se eu quero isso, eu quero. Meu amigo, vai chegar em luz e vida, eu não sei quando, mas vai e dane-se. Eita, Sâmia, muito obrigado. Ô, pessoal, eu falei aqui dessa história que os reveladores nos antecipam, né, a necessidade de nós vivermos em família, de vivermos essa relação de pais e filhos. E Jesus viveu essa relação, nós não podemos esquecer disso, né? Jesus não foi casado, não teve filhos biológicos, mas ele criou 7 irmãos, né? Ou 8, não me lembro agora. Então, eram todos menores que ele, e ele só saiu de casa depois que todo mundo estava cuidadinho. E os irmãos dele o olhavam como se ele fosse um pai, né? Então, essa relação, Jesus viveu entre nós essa experiência de pai nesse momento. Então, é, não poderia ser diferente. Jesus não teria alcançado a sua missão se ele não tivesse vivido essa experiência, que é fundamental no processo da família de Deus. Muito bem, diga lá, Hélio. Então, para não perder a minha reputação de chato, que de certo modo eu prezo e muito, porque eu levei muito tempo para chegar, a conquistá-la, muito Não tempo para pode, conquistá-la. não E desiste. não vou perdê-la assim. Eu estou escutando tudo que está sendo dito e, a rigor, eu concordo com tudo isso. A minha única Né? ressalva é que o texto não fala nada disso. Você usou uma palavra antiga, o que prova que você é um homem antigo, muito culto, carraspana. E enquanto você falava e os demais falavam, essa palavra ficou martelando. E você, voluntário e involuntariamente, você foi no ponto. Jesus estava dando uma carraspana naqueles apóstolos. Obviamente, Jesus sabia bem da encrenca que ele tinha metido aquelas pessoas, ainda que a culpa não fosse dele. Muitos entraram se auto-enganando, e está cheio de a história da humanidade de exemplos de que as pessoas se auto-enganam. Depois vem de papo furado, puxa, eu achei isso, eu achei aquilo, me enganaram assim. Jesus não enganou ninguém, ele deixou muito claro, claríssimo, gente, não é nada disso, eu já falei outras vezes, Henrique acabou de resgatar, e vocês nunca me deram bola, então agora eu vou dar uma mangueirada em todos vocês, vocês vão ter que entender na marra, é uma caspana mesmo, não tem nada a ver assunto de família, nem nada. Gente, voltem para casa. Mas se ficar, saibam que vocês vão se ferrar. O que vem pela frente não é nada bonito. Vão ser perseguidos, como de fato foram. Como de fato foram. Então, eu acho que o livro todo traz ensinamentos vários e diversos, inclusive na linha do que foi conversado aqui mais cedo por outros comentários. Mas esse texto, em princípio, para eu manter a minha chatice, não está falando nada disso diretamente, ainda que tenha correlação. Mas não está falando nada disso. Como é que se trata a família? Como é que trata a família? Ele está dizendo, gente, vocês vão se ferrar. Acorda, faça uma reflexão, olhe para si próprio, veja que o negócio vai ficar preto. Vocês vão ser perseguidos, como de fato foram. Como de fato foram. Então, o irmão de Jesus ficou um tempo em Jerusalém, mas efetivamente eles tiveram que vazar de lá, por motivos mais que óbvios. Eles não eram nem de lá. Jerusalém ficava no sul do país, na Judéia, e eles todos eram do norte. Vazaram. Vazaram da Palestina, não é que vazaram de Jerusalém.
Porque a perseguição pós-morte de Jesus foi brutal. Foi brutal. Tanto é que a maior parte dos apóstolos foram martirizados. Ou Jesus não enganou, esse é o ponto do texto que eu quero destacar. Jesus não enganou ninguém, eles foram de opção própria ou até porque não fizeram o que Jesus recomendou, de fazer uma reflexão. Grato pela atenção, desculpe pelo Carraspana. A carraspana tem que ser dada sempre que necessário. Obrigado. Não sei se alguém quer comentar alguma outra coisa, mas aqui eu queria fazer um comentário adicional, é, justamente sobre essa ideia, do reino de Deus, que na vida de Jesus é o que está presente o tempo todo, né? É, Jesus passou a vida dele e ele falou várias vezes: eu vim aqui para fazer isso. Não importa se vocês acreditam em mim ou não, vão me seguir ou não, eu vou fazer a minha parte, né? Vocês, se quiserem, façam a de vocês, né? O Lúcio, é você ou é o Balma agora? Quem que é o... Sou eu. Diga lá, Balma. Eu queria ainda fazer um comentário sobre esse tema, é o seguinte: a família, ela é a evolução da sociedade, é uma conquista da evolução da sociedade. Ela não é um instrumento sagrado. Como é uma conquista da sociedade e uma conquista muito positiva para a proteção das pessoas dessa família, então, logicamente, ela tem que ser valorizada, né? Exatamente porque ela é um auxiliar na evolução e na proteção dos componentes dessa família. Mas ela é uma evolução da sociedade. Ela é uma conquista da sociedade humana. Então, você tem duas rotas. Uma é a evolução do conjunto da sociedade, né? Eu vi aí a nossa amiga Sâmia fazendo essa, que o mundo vai chegar em luz e vida. Certamente vai chegar, mas ela vai chegar com a conquista dela de ser luz e vida. É uma conquista individual. Uma coisa é a conquista da sociedade, outra coisa é a conquista nossa, né? De evoluir a chegar nesses patamares de compreensão e de evolução. Então, a família, como sendo uma evolução da sociedade, ela não é a visão cósmica daquele evento. A visão cósmica é o que Jesus está tentando passar, no meu modo de compreender, né? Ele, quando apresentaram a mãe dele, ou chamaram a mãe dele num determinado momento, ele perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele não estava querendo destruir a mãe dele, apesar de ter certamente gerado um sofrimento enorme para ela, né? Um conflito enorme, porque ela não entendia, né? Ela estava ainda muito atrasadinha, ainda querendo que ele fosse o Messias e compor um reino político. Então, essa é a disposição do ser humano em compreender, além do que socialmente foi criado, é que vai dar a ele a nova noção de compreensão das pessoas que estão no seu entorno, na ambiência do destino dele, que é um destino cósmico, não é mais um destino social. Então, é essa passagem aí que é difícil da gente, a gente compreender, né? E é tão difícil que a gente fica, quando bate nessas áreas, são áreas que são muito valorizadas por todos nós, né? E devem ser, na dimensão correta do valor que ela tem, passageira. Então, é, é que a gente fica balbuciando coisas, né? Falando coisas que realmente não têm, no meu modo de ver, sentido absoluto. A compreensão nossa tem que ir além
e muito além daquilo que a sociedade, no nível que ela está atualmente, permite. É uma compreensão interior, espiritual interior. Então, é por isso que ele está dizendo: olha, quem não conseguir superar essa visão desses elementos sociais que está na sua vida, eu interpreto ele falando assim, do ponto de vista do raciocínio direto, não tem condições de ser meu discípulo. E nós não temos mesmo, porque nós temos que ter uma compreensão interior e só pode ser atribuída essa compreensão pela revelação interior se for nesse nível. Fora desse nível, nós vamos permanecer no ambiente material, no nível que essa ambiente nos permite evoluir. Obrigado. Tá bom, Palma, muito obrigado. Oi, Sami. É rápido. Complementando a fala do Val, mas o que eu pensei aqui agora. É assim, o que que é melhor? É você considerar só seu, que eu vou falar do meu ponto de vista, né? Eu não tenho filho, então vou colocar aqui. Eu vou considerar só meu pai, minha mãe, minha irmã, minhas avós, meus avós, meus tios como minha família. Ou o que que é mais grandioso? Eu considerar uma pessoa que é meu vizinho ou que eu nem conheço, acabei de conhecer e está passando por alguma necessidade, entendeu? Como também alguém da minha família, porque o conflito é esse. O que que é o abandonar a família? É alguém ou você mesmo precisando de algo e você tirar a atenção daquele foco, daquele núcleo e colocar em alguém ou em você mesmo. Então você tá abandonando os outros, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, na minha visão, há muitos anos, desde que eu era adolescente, e eu tinha várias falhas de caráter morais e éticos. Eu sempre olhava as pessoas, até mendigo, gravando aqui um clipe, um mendigo tomando uma pinga, o cara tratando mal o mendigo. Eu, pô, peraí, vamos falar normalmente com o cara tá sendo abusivo, tá, mas também não é obrigado isso. Tô falando assim, mas é porque é como eu trataria minha família. Se fosse alguém da minha família, eu não queria que ele fosse destratado. Entende? A pessoa fala, pô, mas tu tá fazendo eu perder meu tempo, tô aqui, não sei o que e tal, eu tenho um compromisso. Ok, tô entendendo. Tô trazendo uma analogia que se aplica para qualquer área da vida. Às vezes você tem lá seu familiar, seu filho precisando de você, e você tem um vizinho do lado que também precisa e você dá uma atenção para aquela pessoa, que aquela pessoa parece mais mente aberta, mais apta a receber conselhos, a receber um direcionamento, ela está mais conectada com a divindade, com o ajustado do pensamento dela. E só a pessoa do seu sangue, sua irmã está lá do seu lado e não tem. Então, por que eu vou perder tempo, energia, sei lá, desgaste emocional, convencimento, tentar mostrar um caminho para uma pessoa que não quer só porque ela é minha família? É isso que eu estou trazendo assim à tona para a gente refletir, entendeu? E de ver também os outros como se fosse da família, né? Por que que eu não vou tratar aquela pessoa só porque ela não tem o meu sangue? Ah, não, porque minha família ela é o topo de tudo, porque não sei o quê. Não, gente, calma aí, é isso que eu tô trazendo. Mas eu nunca abandonei minha família, tá? Só para deixar claro para vocês, até hoje. Tô aqui ainda na labuta, nunca me desliguei, assim, nunca, nunca. Tô ainda procurando aí um rumo. Muito obrigado, Sami. A defesa feita. Coração de mãe cabe todo mundo, é ou não é? Oi, Lilian. Então, quando Jesus fala, né, meu reino não é desse mundo. E, então, ele deixa claro ali, né, que ele não vai ser rei, nem governador, nem presidente. O reino dele não é daqui, não é desse mundo. O reino dele é espiritual. É só isso que eu queria salientar nessa leitura. É verdade, é isso mesmo, Lilian. E Jesus não cansou de repetir isso. A questão é o que é o reino espiritual na cabeça dessas pessoas, né? Acho que é difícil para as pessoas assimilarem essa ideia e conseguir imaginar a existência de um mundo
que não seja como esse nosso, né? Mas, enfim, faz parte do processo. Muito bem. Eu acho que cada um de nós assimilou uma ideia aí do que dessa ideia de família, não família, de abandonar a família, deixar de abandonar, de seguir a Jesus, não seguir o reino, vem ou não vem, vai ser perseguido ou não vai. Todos nós acho que formamos uma ideia bastante razoável sobre isso. Vamos, ainda temos tempo aqui, prosseguir na nossa leitura, e aí a gente vai falar aqui dessa campanha periana, que está no item 3. Quem quer ler para nós? Sulê. Vamos lá, Sussuzinha. A campanha pereiana. Durante mais de 2 semanas, Jesus e os 12, seguidos por uma multidão de várias centenas de discípulos, viajaram pelo sul da Pérea, visitando todas as cidades em que os 70 possuíam obras. Muitos gentios viviam nessa região, e posto que poucos iriam à festa de Páscoa em Jerusalém, os mensageiros do reino continuaram imediatamente com a sua obra de ensinar e de pregar. Jesus encontrou-se com Abner em Esbom, e André ordenou que os trabalhos dos 70 não fossem interrompidos pela festa da Páscoa. Jesus aconselhou aos mensageiros que continuassem os seus trabalhos a despeito do que estava para acontecer em Jerusalém. Ele também aconselhou Abner a permitir que o corpo de mulheres fosse até Jerusalém para a Páscoa, segundo a decisão individual de cada uma. E essa foi a última vez que Abner viu Jesus na carne. A sua despedida de Abner foi: Meu filho, eu sei que tu te manterás fiel ao reino, e oro ao Pai para conceder-te a sabedoria a fim de que tu possas amar e compreender os teus irmãos. Enquanto viajavam de cidade em cidade, um grande número de seus seguidores desertou para ir a Jerusalém, de modo que, no momento em que Jesus partiu para a Páscoa, o número daqueles que seguiam junto com ele, dia a dia, havia minguado para menos de 200 pessoas. Os apóstolos compreenderam que Jesus estava indo a Jerusalém para a Páscoa. Sabiam que o Sinédrio enviara uma mensagem a toda a terra de Israel, declarando que ele fora condenado a morrer e ordenando que qualquer pessoa que soubesse do seu paradeiro informasse ao Sinédrio. E ainda, a despeito de tudo isso, eles não ficaram tão alarmados como aconteceu quando ele anunciou-lhes na Filadélfia que estava indo a Betânia para ver Lázaro. Essa mudança de atitude, passando de um medo intenso para um estado de expectativa silenciosa, era, sobretudo, em vista da ressurreição de Lázaro. Eles haviam chegado à conclusão de que Jesus poderia, em uma emergência, afirmar o seu poder divino e levar os seus inimigos à vergonha. Essa esperança, combinada à fé mais profunda e madura na supremacia espiritual do seu mestre, era responsável pela coragem exterior demonstrada pelos seus seguidores diretos, que agora se preparavam para ir com ele a Jerusalém, a fim de enfrentar a declaração pública do Sinédrio de que ele deveria morrer. A maioria dos apóstolos, e mesmo muitos dos seus discípulos mais próximos, não acreditava na possibilidade de que Jesus morresse, pensando que, sendo ele a ressurreição e a vida, eles consideravam-no imortal e já triunfante sobre a morte. Obrigado, Sussu. Muito bom. E aí? E agora? Interessante essa última
esse último parágrafo, né, que eles pensavam que Jesus, a maioria pelo menos, né, que Jesus não morreria, que ele já era imortal. Muito interessante isso, né? Que e mesmo Judas Iscariotes tinha esse pensamento. Parece que o que ele fez foi como se fosse uma provocação, porque ele achava que Jesus não se deixaria pregar na cruz ou não se deixaria morrer assim, né? Eles, de certa maneira, tinham essa visão, alguns deles, né? É verdade. Mas Jesus viveu e morreu como um de nós, para demonstrar que é possível, que mesmo morrendo numa cruz, depois ele ressuscitou. Quer dizer, ele morreu como se fosse um ladrão, né, perante as pessoas, mas foi uma crucificação injusta e, e daí ele demonstrou com a ressurreição, e depois ele apareceu para quase 1.000 pessoas, né? Então ele demonstrou que ele era a ressurreição e a vida, mas que a pessoa, o ser humano ia ter que deixar esse corpo, deixar o material para poder ressuscitar. E ele demonstrou com a sua própria vida, né? E veio nos mostrar, porque às vezes tem gente que diz, nossa, mas não tem prova que existe uma vida depois daqui. Mas tem, Jesus ressuscitou. E tem quase 1.000 pessoas que viram ele depois de ressuscitado, né? Verdade, Lilian. Obrigado. É, a gente sempre tem esse feito da ressurreição de Lázaro, mudou a cabeça dos apóstolos com relação à capacidade de Jesus de lidar com os problemas, porque o cara ressuscitou Lázaro, imagina o que ele não é capaz de fazer, né? Então, isso teve aspectos positivos e negativos. Claro, o positivo é de que eles perderam o medo achando que Jesus ia mudar o curso do destino, impondo a sua soberania, as suas habilidades, sua divindade, usando de milagres, ou sei lá eu o que, né? Então, na cabeça deles, o que que podia acontecer de ruim? Nada, né? Então teve esse aspecto aí, mas depois acho que por alguns momentos eles se assustaram, evidentemente. Oi, Sânia, diga lá, tá É, animada. Henrique, de acordo com a falha, ó, a fala da Lilian, eu fiquei pensando aqui se essa questão assim que eu vejo assim que o meu erro, minha falha, que era isso que eu estava falando, pensando no início, eu falei fala ao invés de falha, foi ter todo um conhecimento de Jesus aqui vivendo entre nós, mas considerando que ele era um filho de Deus e não ele como homem, entendeu? E aí, o ponto que eu quero chegar é que quando eu falo como homem, como nós, é a nossa mente, porque eu acho que o diferencial tá na mente, né? Jesus como homem, Jesus quando ele consegue lá dominar os círculos psíquicos, Jesus quando ele tem a comunicação com o ajustador, o que é que muda? É a mente. Então, eu acho que a gente vê muito essa questão, e até a dificuldade do nosso aprendizado ou interpretação, seja em que nível de consciência que a gente se encontre, é exatamente fazer essa diferenciação, porque na teoria a gente compreende em algum ponto, independente do que você esteja seguindo, de filosofia, de religião, de crença, etc. Mas aí, em algum momento você entende, pô, ele veio como, sei lá, como humano, sei lá, em algum momento você entende, mas
você não entende, não coloca no campo o todo do que é ser humano. Você tem dúvida, você tem medo, você tem decepção, você, sabe, se rende ao ego. Tem o ego envolvido nisso, querendo ou não, porque quando você atinge um nível mais alto, mais elevado, mental, o seu ego já não tem aquela influência toda. Então eu fiquei pensando assim nisso, eu fiquei, gente, até hoje, por mais que eu diga, eu estudei, não sei o que, eu fui atrás, mas eu nunca tinha reparado, pô, Jesus era humano, né? Humano, como eu. Quem sou eu? Aí cada um vai dizer, quem sou eu? Porque cada um vai ver seu nível de humanidade, que ele alcançou. E aí cada um vai interpretar esse Jesus humano, entende? Acho que a gente quer pegar muito assim Jesus como uma coisa muito. Não sei se eu tô conseguindo me expressar, mas foi isso que eu pensei aqui agora. Gente, vocês estão. Obrigado, Sam. Obrigado, Sam. Eu não tenho certeza que eu consegui entender, mas está bom. Está valendo. Eu acho que para todos nós é importante nós chegarmos às nossas próprias conclusões aí. Então, o ponto aqui é que como mudou a cabeça dos apóstolos, de um lado, aceitando a ideia de que nada poderia ser um impedimento, um impeditivo para que Jesus alcançasse os seus propósitos, que na cabeça dele os propósitos eram de chegar em Jerusalém e estabelecer o reino de Deus. Então eles continuavam imbuídos com essa ideia. E imagina, os caras deviam estar muito contentes, né, no seu interior, pensando, agora nós estamos indo lá estabelecer o reino de Deus em Jerusalém. E estamos aqui com Jesus, nosso mestre, que é capaz de superar qualquer dificuldade, embora eles fizessem uma interpretação errada, né, dessas habilidades. Mas isso mostra facilmente como é que o ser humano muitas vezes faz interpretações equivocadas sobre as coisas. É muito fácil a gente se enganar, né? E é por isso que é importante cada um chegar às suas próprias conclusões, para não se iludir ou deixar enganar pela interpretação de outros. Comunicação é um negócio complicado, né? A gente quer falar A, sai B no ouvido das pessoas que estão ouvindo. Às vezes é difícil, não tem jeito. Mas muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse texto, sobre essa aproximação de Jesus de Jerusalém e desses eventos? Muito bem, pessoal. Estamos chegando aqui no final do nosso estudo de hoje. Lá na Escola Urântia, nós estamos falando justamente do documento 143, que coincidentemente fala do discurso de Jesus sobre a necessidade, sobre a grandeza, o heroísmo dos homens que abraçam, dos homens e mulheres que abraçam o Evangelho. Porque na pregação deles ali em Arquelais, os apóstolos tiveram dificuldades e eles diziam ao povo que não está aceitando muito o seu evangelho, porque diz que esse negócio é muito bonzinho demais e que transforma o homem num homem fraco, né? Quem é que ama o Pai acima de todas as coisas, considera todos os homens seus irmãos e todos os homens filhos de Deus, e tudo é amor e tudo é graça? É, só pode ser um banana quem atua dessa forma, né? Essa na cabeça dos guerreiros, ali na época que tinham que lutar duramente
para preservar suas convicções, seus territórios, suas coisas, né? Então, na cabeça de muitos, a religião de Jesus era muito boa, mas era uma religião para construtora de homens fracos. E ali nesse documento, Jesus fez um discurso maravilhoso, e justamente falando disso: olha, vocês todos vão morrer martirizados. Vocês acham que isso é ser fraco? Eu convido vocês para continuar com essa história lá na Escola Orante, na quarta-feira. Muito obrigado a todos pela presença de vocês. Estou muito feliz de ver a todos vocês toda essa segunda-feira aqui. Obrigado pelas contribuições, pelos comentários. Boa semana a todos. Seja uma semana plena de realizações e de elevação espiritual.